Olá, nós hoje vamos falar sobre potenciação. Potenciação é a forma formada por uma base e um expoente. É a multiplicação de A por ele mesmo, um número de N vezes. Como assim, professor? Vamos dizer que eu tenho A elevado a N. Então, a potência ela vai se apresentar dessa forma. Vou ter o número, aqui o A está representando o número, que é a base, e aqui o N está representando o expoente, ele fica um pouco elevado. Então, aqui eu vou dizer que é A elevado a N. O que acontece? Ele está dizendo que é a multiplicação de A por ele mesmo, um número de N vezes. Aqui é a quantidade de vezes que A vai se multiplicar. Ainda não entendi, professora. Vamos ver aqui. Eu tenho A elevado a N, base, expoente. O que quer dizer? Quer dizer que o A é o número que vai se multiplicar. Olha aqui, ó. Eles são os fatores. Fatores são números que se multiplicam. Esse pontinho aqui é de multiplicação. E N é o expoente. O expoente vai dizer quantas vezes o A vai se repetir na multiplicação. Quantas vezes o A vai se repetir. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho aqui N igual a 2. Vamos lá. Eu vou dizer que esse 2 ele é chamado de quadrado. Então, eu tenho 6 elevado a 2. Eu posso dizer 6 ao quadrado, ou 6 elevado a 2. Se eu tenho N igual a 3, eu posso chamar de cubo. Então, 7 elevado a 3, ou 7 ao cubo. Se eu tenho N elevado a 4, estão lembrados, né? A é a base, N o expoente. N o expoente. Então, aqui eu estou dizendo, se o N for 2, eu digo que ele é quadrado. 6 ao quadrado. Então, aqui o 6 está representando o A, está no lugar do A. Se o N, que é o expoente, for 3, eu vou chamar de cubo. Então, 7 elevado a 3, o 7 aqui está no lugar do A, que é a base, o 3 no lugar do expoente. Então, eu vou chamar de cubo. Se N é 4, então eu vou chamar de quarta potência. Então, 2 elevado à quarta potência, ou simplesmente 2 elevado a 4. Se N é 10, vou chamar de décima potência. Então, 8 elevado a 10 ou 8 elevado à décima potência. E assim sucessivamente. Então, você já sabe como fazer a leitura de uma potência. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a potenciação, a multiplicação de fatores iguais. O que acontece? Eu tenho aqui mais 1/5 elevado a 3. Então, aqui eu tenho uma potência. Quem é a base? A base é mais 1/5. Se ele está usando parênteses, a base é tudo que está dentro dos parênteses. Então, mais 1/5 elevado a 3. Esse 3 é a quantidade de vezes que a base vai se multiplicar. É o chamado de expoente. E aqui, mais 1 sobre 125 é a potência, que é o resultado. Como assim, professora? Se eu tenho mais 1/5 elevado a 3, eu tenho que repetir mais 1/5 3 vezes. Só que ele está dizendo que a base é positiva, mais 1/5. Eu posso usar o mais ou não, porque ele é positivo. Se eu usar o mais, eu tenho que usar parênteses. Se eu não usar o mais, eu vou repetir apenas 1/5 3 vezes. 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Então, 1/5 3 vezes. Aí, 1, 2, 3. Esse 3, que é o expoente, indica quantas vezes a base, que são os fatores, vão se multiplicar. E agora eu multiplico um pelo outro. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, mais 1/5 elevado a 3 é mais 1 sobre 25. Ele pode estar com o sinal de mais ou não, porque positivo ele pode ter o sinal de mais ou não. Aqui eu tenho 2 elevado a 3 é igual. Aqui é base, o 2 é a base, é o fator que se multiplica. 3 é o expoente, a quantidade de vezes que a base vai se repetir.
Então, quer dizer que 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Então, esses valores aqui são chamados de fatores. Fator 2, fator 2, fator 2. Como são todos dois, são fatores iguais. E como aqui é vezes, eu chamo de produto. Produto de fatores iguais. Quando eu faço a multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 é a potência. Ok? Então, base, expoente, produto de fatores iguais e potência. Aqui eu tenho 3 elevado a 3, que é igual a 27. 3 é a base, é o fator que se multiplica. 3 é o expoente e 27 é a potência, que é o resultado. Então, 3 elevado a 3, então, eu vou repetir 3 vezes. Então, esse 3 aqui, que é a base, é que se repete 3 vezes, porque aqui está dizendo que o expoente é 3, então eu vou ter que repetir 3 vezes. 1, 2, 3. E agora eu faço a multiplicação. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 é a potência. Aqui já está direto. Quando não for pedido para colocar em fatores, em multiplicação de fatores primos, já pode colocar até o resultado. Aqui para vocês entenderem como é que se processa a multiplicação. Agora, aqui eu tenho 4 sobre 7 elevado a 3. Quem é a base? 4 sobre 7. Esses parênteses aqui, ele está delimitando o 4 e o 7. Então, está dizendo que esse 4 sobre 7 é a base. E o 3 é o expoente. Isso quer dizer que a base ela tem que ser repetida 3 vezes na multiplicação. Ou seja, aqui é como 4 elevado a 3 e 7 elevado a 3. Então, eu tanto posso deixá-lo junto, com o expoente fora, entre parênteses, eu posso deixar separado, que é a mesma coisa, ok? Mas, para deixar um expoente só, eu tenho que usar os parênteses, porque está dizendo que esse 3 é expoente do 4 e do 7. Então, 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, e 7 elevado a 3, 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, eu vou repetir 3 vezes. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. 7 vezes 7 dá 49, 49 vezes 7, 343. Então, 4 sétimos elevado a 3 é igual a 64 sobre 343. 3 quintos elevado a 2. Quem é a base? A base é 3 quintos. Ele está entre parênteses, então é ela aqui, ela toda aqui. Tudo que está entre parênteses é a base. Quem é o expoente? 2. Quantas vezes eu vou repetir a base? 2 vezes. Então, 3 quintos é a mesma coisa que 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Então, 3 vezes 3 dá 9 e 5 vezes 5 dá 25. Então, 3 quintos elevado a 2 é igual a 9 sobre 25. Essa daqui é a potência. A base 3 quintos, expoente 2. Agora eu tenho 2 quintos elevado a 2. Quem é a base? 2 sobre 9, que é 2 sobre 9. E o expoente, 2. Então, os parênteses indicam que o 2 é expoente do 2 e do 9. Isso quer dizer que eu tenho 2 elevado a 2 e 9 elevado a 2. 2 elevado a 2, eu tenho que repetir 2 duas vezes. 2 vezes 2. E 9 elevado a 2, eu tenho que repetir 9 duas vezes. 9 vezes 9. 2 vezes 2 é 4. E 9 vezes 9, 81. Lembre, quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Expoente, sim. Vamos lembrar que o expoente é par. Quando é que o número é par? Quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, 10 termina em 0, 12 termina em 2, 1500 termina em 0, 94 termina em 4, são pares. Então, quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Vamos ver. Quem é a base aqui? Menos 2 quintos. A base é negativa.
positiva. Olha aqui, ó, menos 2/5, ó, menos 2/5. E o expoente par. Se esse menos ele está entre parênteses, quer dizer que eu tenho que repetir menos 2/5 duas vezes. Então, eu vou ter que usar parênteses porque não pode deixar dois sinais juntos. Então, menos 2/5 vezes menos 2/5. Então, duas vezes. Então, aqui eu vou multiplicar 2 vezes 2, que dá 4, e 5 vezes 5, que dá 25. Aqui eu vou fazer o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Ok? Menos por menos dá mais. Então, o resultado vai ser 4 sobre 25, mais 4 sobre 25, ou seja, ele aqui é um resultado positivo. Então, a potência é positiva. Positiva é quando tem o sinal de mais ou não tem sinal. Negativa é quando tem o sinal de menos. Lembrando. Então, aqui eu tenho agora uma base positiva, o expoente par. Lembrando que aqui a base era negativa, o expoente par. E aqui a base é positiva, o expoente par. Então, eu tenho que repetir a base 4 vezes. Se eu usar o sinal de mais, tem que usar, obrigatório usar parênteses. Então, mais 3 sobre 2, vezes mais 3 sobre 2, vezes mais 3 sobre 2, vezes mais 3 sobre 2. E aqui, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. A base é que se repete, ó. E aqui a quantidade de vezes, que é o expoente, é a quantidade de vezes que a base se multiplica. Então, aqui eu vou multiplicar 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 81. 27, desculpa. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Pronto. Aqui, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Agora faz o jogo de sinais. Mais por mais é mais. Aí, mais por mais é mais. Mais por mais, mais por mais, mais por mais. Ou seja, vai dar positiva. Então, se a base for negativa ou a base positiva, mas o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Ok? Mas, professor, e quando o expoente é ímpar? Aqui, ó, ímpar, 3 é ímpar. Quando é ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. Ou quando termina nesses números. 11 termina em 1, 17 termina em 7. Então, terminando em um número ímpar, ele é ímpar. Agora, quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Ou seja, o expoente ímpar, a base é negativa, então o resultado vai ser negativo. Expoente ímpar, base positiva, resultado vai ser positivo. Ou seja, se você observar, só vai ser negativo, o resultado da potência só vai ser negativo se a base for negativa, o expoente ímpar. Caso contrário, vai dar tudo positivo. Lembrando, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 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 Pronto, os demais casos são positivos. Ok? Então, vamos lá. Menos 1 meio elevado a 3. A gente chama 1 meio. Então, eu vou repetir 3 vezes menos 1 meio. Aqui a base é menos 1 meio, tenho que usar menos em todos. Vou ter que usar 3 vezes e usar parênteses. E aqui, 1, 2, 3, né? Então, vou multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, aqui eu dei o resultado negativo. Então, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Agora, vamos lá. A base é positiva, expoente é ímpar. A base é mais 2/3. Isso quer dizer que eu vou ter que repetir a base 3 vezes. Então, mais 2/3 vezes mais 2/3 vezes mais 2/3. Então, é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E agora o jogo de sinais. Mais por mais, mais por mais, mais. Então, o resultado foi positivo. Então, só vai ser negativo quando a base for negativa, o expoente ímpar. Resultado negativo. Vamos lá.
Expoente 1. As potências de expoente 1 são iguais à base. Menos 1 meio elevado a 1. Quem é a base? Menos 1 meio. Quantas vezes eu tenho que repetir menos 1 meio? Uma vez. Então, menos 1 meio. Acabou-se. Igual à base. Aqui, expoente 1, ó. Quem é a base? Mais 2 terços. Quantas vezes eu tenho que repetir a base? Uma vez. Quem é a base? Mais 2 terços. Respondido. Expoente 0. As potências de expoente 0 são iguais a 1. Então, aqui, ó, menos 8 quinto. Tudo que está aqui dentro elevado a 0, então vai ser igual a 1. Mais 7 quartos elevado a 0 vai ser igual a 1. Professora, mas por quê? Quando a gente estiver trabalhando as propriedades, eu vou explicar por que dá 0. Mas, por enquanto, você coloque na mente. Expoente 0, potência igual a 1. Toda potência elevado a 0, o resultado é 1. Ok? Vamos lá aqui, ó. Nós temos menos 7 quintos elevado a 2. O que é que a gente pode observar? A base é negativa, mas o expoente é par. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Ok? Aqui 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que dá 49. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Então, aqui, eu menos duas vezes, menos por menos, mais. Aqui eu tenho a base negativa, mais o expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Pronto. Mesmo que você não faça o jogo de sinal, você sabe que vai dar negativo. Porque base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Pronto. Os demais casos serão positivos. E aqui eu tenho 7 elevado a 3, que é 7 vezes 7, 7 vezes 7, que dá 49, vezes 7, 343. E 4 elevado a 3, 4 vezes 4, vezes 4. 3 vezes 4 vezes 4. 16, 16 vezes 4, 64. A gente já sabe que vai dar negativo, porque eu vou ter que contar o menos 3 vezes. Menos por menos, mais por menos, menos. Pronto. Base positiva, expoente par. Resultado positivo. Então, 1 terço elevado a 2, que é 1 vezes 1, que dá 1. E aqui, 3 vezes 3, que dá 9. Ok? Base positiva, expoente ímpar. Resultado positivo. E base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Então, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 3 elevado a 3, porque esse 3 é expoente do sentido 3. Então, 3 vezes 3 são 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente já viu. Aqui as duas bases são positivas. Um expoente é par, o outro expoente é ímpar. Mas os resultados foram positivos. Aqui eu tenho bases negativas, ok? Um expoente é par, deu resultado positivo. Outro expoente ímpar deu resultado negativo. Então, só vai dar negativo nesse caso. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Mais outro exemplo aqui, ó. Menos 7 elevado a 1, elevado a 1. O expoente é 1, é igual à base. Então, vou ter que repetir a base uma vez. Então, menos 7 quintos. Aqui, menos 3 elevado a 2, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, aqui, a base é menos 0,3. Então, eu vou ter que repetir duas vezes. 0,3 vezes 0,3. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 0, 0. Multiplicando 0, 0 vezes 3, 0. E 0 vezes 0, 0. Na hora de somar, isso aqui foi colocado esse 0 aqui. Foi colocado esse 0 aqui só para ajudar a somar, mas não precisa. Então, aqui 9, 0 e 0. Na hora de colocar a vírgula, como o número é decimal, você conta aqui. Quantos números tem à direita da vírgula? Ou seja, quantas casas decimais tem o número? Aqui eu tenho uma,
Aqui eu tenho outra, são duas casas decimais. Então, os fatores, você olha aqui, os fatores, quantas casas decimais? Então, você olha aqui, está à direita, duas casas decimais. Então, o resultado ele precisa ter duas casas decimais. Uma, duas. E coloca a vírgula. Como daqui já tinha o zero, continua 0,09. Se não tivesse, você acrescentava zero. Acrescentaria zero. Então, aqui eu tenho 0,09 e menos por menos mais. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Em certos casos, podemos escrever uma fração como potência de expoente negativo. Como assim, professora? Eu tenho aqui 1/9. Observe. 1/9 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é, porque 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 1/9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. 1 elevado a 2 é a mesma coisa que 1. Então, eu posso colocar aqui esse 2 como expoente da fração toda. Então, 1/3 igual a 1/3 elevado a 2. Ok? 1/3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Eu tenho que colocar o 3 como base, não é isso? Aqui ficaria como se o 3 elevado a 1, então eu inverti a base. Só que quando eu coloco 3 sobre 1, é a mesma coisa que 3. Por quê? Esse sinal aqui é de divisão. Então, 3 dividido por 1 é 3. Então, aqui é a mesma coisa que 3. Como aqui eu tenho o inverso, que inverteu, não é isso? Quem estava em cima foi para baixo, quem estava embaixo foi para cima. Ou seja, quem estava no numerador foi para o denominador, quem estava no denominador ficou no numerador. Então, inverteu. Só que aí não precisa colocar 1, porque 3 dividido por 1 é 3. Aí, se eu inverto a base, eu também coloco o oposto do expoente. O que é oposto? Oposto é positivo, negativo, negativo, positivo. Se ele aqui está positivo e eu inverti a base, então eu coloco ele com o expoente negativo, o oposto do expoente. Entendeu? Ou seja, era mais aqui positivo e fica negativo. Se tivesse desse jeito e eu quisesse transformar em uma potência de expoente positivo, era só inverter a base e ficava positivo. Então, 1/5 é igual a 1 sobre 5 elevado a 1. Ok? Veja que aqui não tinha nenhuma potência, mas se não tem a potência, é elevado a 1. Ok? Aí, o inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Só que quando eu coloco, invertendo, né? O que estava em cima ficou embaixo, o que estava embaixo ficou em cima. Ok? O que estava no numerador ficou no denominador, o que estava no denominador ficou no numerador. Aí, o que acontece? Quando eu pego 5 sobre 1, esse sinal é de dividir. Então, 5 dividido por 1 é igual a 5. Por isso que aqui fica só 5. E como eu inverti a base, eu coloco o oposto do expoente. Como o expoente está par, ele vai ficar com expoente... O expoente está par, não, o expoente está positivo, desculpa. Vai ficar com expoente negativo. Então, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Vamos lá. Aí, da mesma forma, eu posso fazer o contrário. Posso fazer o contrário. Eu tenho 2 elevado a menos 4. Eu tenho aqui o expoente negativo. Então, eu posso deixar com expoente positivo. Para deixar com expoente positivo... Para deixar com expoente positivo, olha, 4, né, o oposto do expoente, eu preciso inverter a base. O inverso de 2, 2 é como se fosse 2 elevado a 1, e o inverso é 1 sobre 2. Então, eu inverto a base. Então, 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, porque 2 dividido por 1 é 2, e o inverso vai ficar 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4. Então, toda vez que o expoente for negativo, para resolver a potência, você tem que inverter a base. Então, inverte a base, ok?
e coloco o oposto do expoente. O oposto de menos 4 é 4. Então, 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Se a base for 1, o resultado sempre vai ser 1. E 2 elevado a 4, porque esse 4 ele é expoente do 1 e expoente do 2. Então, eu preciso calcular também o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui. Para 3 elevado a menos 3. A base 3, o expoente negativo. Se o expoente é negativo, para resolver a potência, eu vou inverter a base. Então, eu inverso de 3, que é 3, é a mesma coisa que 3 dividido por 1, porque 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, invertendo, ele vai ficar como? O denominador passa a ser numerador, o numerador passa a ser denominador. Então, vai ficar 1 sobre 3. Se eu invertir a base, eu coloco o oposto dos expoentes. Então, o negativo vai ficar positivo. E agora é só resolver. 1 elevado a 3, se a base é 1, sempre vai dar 1. E 3 elevado a 3, porque esse expoente é do 1 e do 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Então, vai ficar 1 sobre 27. Ok? Aqui eu tenho menos 3 elevado a menos 2. O que é que eu tenho que observar? Que o expoente está negativo. Se o expoente está negativo, eu tenho que inverter a base. Mas a base está negativa. Então, é a mesma coisa aqui. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 3. O sinal que vai mudar é o sinal do expoente, que era negativo, vai ficar positivo. A base, porém, ela permanece negativa, só que inversa. Então, menos 1 terço elevado a 2. É 1 menos 1 terço, não é isso? Negativo, vezes menos 1 terço. Ok? Aí, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. E menos por menos dá mais. Ou seja, base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 quarto elevado a menos 5. Então, aqui eu tenho um expoente negativo. Para resolver, eu preciso inverter a base. O inverso de 1 quarto é 4, a gente já viu, né? 1 quarto. O inverso é 4 sobre 1. E 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, vai ficar 4 elevado a 5, porque o expoente negativo, ele fica positivo. E 4 elevado a 5 é 4 vezes 4, que dá 16 vezes 4, 64, vezes 4, 256 e vezes 4, 1024. Respondida a questão. Conclusão. A potência com expoente negativo de um número racional diferente de zero é igual a outra potência que tem a base igual ao inverso da base anterior e o expoente igual ao oposto do expoente anterior. Eita, não entendi nada. A potência com expoente negativo de um número racional diferente de zero. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos dizer, 2, potência de expoente elevado a menos 3. Pronto. A potência com expoente negativo, ou aqui o expoente negativo, de um número racional diferente de zero, 2 é diferente de zero, está dizendo que é igual, vamos lá, é igual a outra potência, né? Vai ser outra potência. Só que essa potência, ela tem a base igual ao inverso da base anterior. Olha lá, base igual ao inverso dessa base. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Quando eu coloco entre fração, eu vou ter que usar parênteses. É igual a... Ele tem a base igual ao inverso da base anterior. A base igual ao inverso da base anterior e o expoente igual ao oposto do expoente anterior. O expoente é menos 3, o oposto é mais 3 ou 3. Então, aqui eu tenho uma potência de expoente negativo de um número racional diferente de zero. Não é isso? É igual
a base é o inverso da base anterior, ou o inverso da base, e o expoente igual ao oposto do expoente anterior. O expoente continua oposto, né? E a base inversa. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a menos 3, né? É igual a 1 sobre 2 elevado a 3, ou igual a 1, como aqui é 1, e 1 vezes 1 vezes 1 é o mesmo, então eu posso colocar 1 meio elevado a 3. Então, ele tanto pode ficar desse jeito, como pode ficar desse jeito aqui, se for, no caso, o 1. Ok? Fixando. 3 elevado a menos 2, não é isso? Base negativa. Eu vou fazer o quê? O inverso da base, 1 sobre 3, e o oposto do expoente, que é o 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1, e 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Ok? Dá para entender, né? Então, aqui eu tenho 2 terços elevado a menos 3. Eu tenho um expoente negativo. Para resolver, eu vou fazer aqui o inverso da base, 3 meios, que é o que está em cima, fica embaixo fica em cima. E o oposto do expoente. Então, o oposto negativo, o oposto é positivo. Então, aqui eu tenho 3 meios, é 3 elevado a 3 e 2 elevado a 3. 3 vezes elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tudo aqui elevado a 3. Vamos ver de novo. 4 quintos elevado a menos 2. Expoente negativo. Então, o que é que eu faço? Inverto a base. Então, 4 quintos vai ficar 5 sobre 4. E eu inverto o expoente. Então, é menos 2, vai ficar 2. Então, vai ficar positivo. Então, aqui eu vou ter 5 elevado a 2 e 4 elevado a 2. Porque esse 2, quando tem parênteses assim, ele está indicando que é expoente de tudo que estiver aqui dentro dele, dos parênteses, de tudo que for da base. Ok? Então, eu tenho 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que dá 25. E 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, que dá 16. Aqui eu tenho 2 terços elevado a menos 3. Tem um expoente negativo. Vamos resolver. Invertemos a base, então vai ficar 3 meios elevado a 3. Ok? Então, aqui o inverso, ó, positivo. Negativo fica positivo. E aqui fica inverso. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 3 e 2 elevado a 3, porque esse 3 é expoente do 3 e é expoente de 2. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 terço elevado a menos 2, expoente negativo. Invertemos a base, então fica 3 sobre 1. E colocamos o oposto. Não é isso o oposto do expoente. Então, o negativo fica positivo. Então, 3 dividido por 1 dá 3. E o 2 eu repito, porque 3 dividido por 1 é 3. Então, fica 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que dá 9. 3 elevado a 5, ou 3 sobre 5, elevado a menos 3. Então, eu tenho expoente negativo. Para resolver, vou inverter a base. Então, a base é 3 quintos. Invertendo, vai ficar 5 sobre 3, ó. Ok? E coloco o oposto do expoente. Se é negativo, ele vai ficar positivo. Então, tenho 5 elevado a 3 é 5 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. E 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 10 terços elevado a menos 4, dentro do expoente negativo, eu vou inverter a base. Então, 10 sobre 3 vai ficar 3 sobre 10 elevado a 4. Ok? Elevado a 4. Aí, aqui eu tenho o oposto
do expoente, né? E o inverso da base. Então, 3 elevado a 4 e 10 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 3, 4 vezes, né? A gente pode fazer o resultado já direto. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3, 81. 10 elevado a 4 é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, e 1000 vezes 10, 10.000. Se você observar, com o expoente, a base for 10, a quantidade de zeros depende do expoente. O expoente é 4, vou ter 4 zeros. O expoente é 10, vou ter 10 zeros. Isso se a base for 10. Então, o resultado vai ficar 81 sobre 10.000. Professor, e agora esse negativo, esse decimal, 0,5 elevado a menos 3. Como é que eu vou inverter isso aqui? Primeiro, eu tenho 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Então, 5 décimos eu posso colocar 5 sobre 10, que é 5 décimos. Então, eu só fiz o quê? Transformei o decimal em fração, porque o decimal ele pode ser colocado em fração. Então, 5 décimos. Então, elevado a um número negativo. Agora, eu vou resolver esse número negativo. Para resolver o expoente negativo, você inverte a base. Ok? O inverso desse, 10 sobre 5. E coloco o oposto do expoente. Então, elevado a 3. Se você observar, 10 dá para dividir por 5 e dá para simplificar a operação. 10 dividido por 5 dá 2. E repita aqui o 3, então vai ficar 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Professor, se não der para dividir, se não der para dividir, a gente faz como fez aqui e continua a operação normalmente, elevando cada valor numérico ao expoente, né? Okay? Então, vamos lá. A potência de A elevado a n do número real A é definida como produto de n fatores. O número A é denominado a base e o número n é o expoente. Então, base, expoente, base, expoente, base, expoente. O que é que acontece? Se eu tenho aqui a base, A está representando um número, e o expoente 1. Então, o resultado vai ser igual a base. A gente já viu com outros exemplos. Se eu tenho aqui A elevado a zero, todo número elevado a zero é 1 com A diferente de zero, ok? Um A diferente de zero. A elevado a menos 1, então, quando o expoente é negativo, você inverte a base e eleva o expoente positivo, ou seja, o inverso de A é 1 sobre A, e eleva o expoente positivo. Não é isso? Por exemplo, se aqui fosse 5. 5 elevado a menos 2, então, o inverso de 5 é 1 sobre 5, e o expoente fica 2, ok? Pronto, nesse caso, como o numerador é 1, ele pode ficar desse jeito ou pode ficar desse outro. Ok? Até a próxima.